Ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres, os jogava na prisão e fazia isso convicto de que estava cumprindo a vontade de Deus. Esse homem se chamava Saulo de Tarso. E a história que você vai ouvir agora vai mudar para sempre a forma como você enxerga a misericórdia de Deus e a sua própria vida. Antes de continuarmos, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já sentiu que foi longe demais? Que o que você fez não tem conserto? Que Deus não poderia mais te querer de volta? Se sim, então essa história foi escrita para você. Porque se Deus alcançou Saulo de Tarso, o maior perseguidor que a igreja já conheceu, Ele pode te alcançar onde quer que você esteja. Fique comigo. O que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Para entender o que aconteceu naquela estrada de Damasco, precisamos primeiro entender quem era esse homem. Porque Saulo não era qualquer pessoa. Ele era, sem exagero, um dos homens mais preparados de toda a sua geração. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade que hoje fica na Turquia moderna, por volta do ano 5 depois de Cristo. Tarso não era uma cidade qualquer. Era uma das grandes metrópoles do Império Romano, famosa por sua escola filosófica que rivalizava com Atenas e com Alexandria. Uma cidade de comércio, de cultura, de línguas. Crescer em Tarso significava crescer num caldeirão de ideias do mundo antigo. Saulo era judeu da tribo de Benjamim e fazia questão de destacar isso. A tribo de Benjamim tinha um lugar de honra na história de Israel. Dela saiu o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Era uma identidade de nobreza, de linhagem, de orgulho. Mas o que verdadeiramente diferenciava Saulo dos outros judeus cultos de seu tempo era a sua formação religiosa. Ainda jovem, ele foi enviado a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, o maior mestre da lei judaica do seu tempo. Gamaliel era tão respeitado que o Talmud, o livro sagrado do judaísmo rabínico, afirma que quando Gamaliel morreu, a glória da Torá cessou. Estudar com Gamaliel era o equivalente a fazer um doutorado nas melhores universidades do mundo. Era o topo absoluto da elite intelectual e religiosa de Israel. Saulo absorveu tudo e foi além. Em suas próprias palavras, escritas anos depois, ele declara: quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, de 5, 6. Irrepreensível. Ele mesmo disse isso. Saulo não era um fariseu hipócrita que fingia ser santo. Ele era sincero, apaixonado, completamente devotado à sua fé. E era exatamente por isso que ele perseguia os cristãos. Porque na sua mente, eles eram uma ameaça ao judaísmo, uma heresia perigosa, uma mentira que precisava ser extirpada. E tem mais um detalhe que poucas pessoas conhecem sobre Saulo e que vai ser crucial mais tarde. Ele era cidadão romano. Cidadania romana no século I era um privilégio extraordinário. A maioria das pessoas do império não a possuía. Ela garantia direitos que ninguém mais tinha. O direito de apelar diretamente ao imperador, o direito de não ser açoitado sem julgamento, o direito de proteção em qualquer cidade do mundo romano. Saulo era, portanto, uma combinação rara e poderosa. Intelectual judeu, formado pela melhor escola religiosa do seu tempo, e cidadão romano com acesso às estruturas do poder imperial. Um homem de dois mundos. E Deus usaria exatamente isso para levar o Evangelho até os confins da terra. A Bíblia nos apresenta Saulo pela primeira vez numa cena que choca qualquer coração sensível. Era por volta do ano 35 depois de Cristo. A igreja recém-nascida estava se espalhando por Jerusalém e as autoridades religiosas estavam furiosas. Um homem chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, foi preso e levado a julgamento diante do Sinédrio, o Tribunal Supremo Judaico. O discurso de Estevão foi um dos mais poderosos do Novo Testamento.
Ele percorreu toda a história de Israel, de Abraão a Moisés, e então apontou o dedo para aqueles líderes religiosos e os acusou de sempre resistirem ao Espírito Santo, de perseguirem os profetas, de matarem o próprio Messias. A reação foi imediata e brutal. A Bíblia diz que eles rangiam os dentes contra Estevão, taparam os ouvidos para não ouvir e o arrastaram para fora da cidade para apedrejá-lo. E ali estava Saulo, jovem, ainda não com autoridade para jogar pedras, mas com autoridade suficiente para guardar os mantos dos que apedrejavam. Ele assistiu, ele aprovava. A Bíblia diz com toda a clareza: e Saulo estava presente, aprovando a morte de Estevão. Atos dos Apóstolos 8:1. Enquanto Estevão morria, ele clamava ao céu, e sua última oração foi de perdão pelos que o matavam. Senhor, não lhes imputes este pecado. Essas palavras caíram sobre Saulo. Ele as ouviu, e mesmo assim, continuou. Após a morte de Estevão, uma grande perseguição se abateu sobre a igreja em Jerusalém, e Saulo estava no centro dela. A Bíblia não ameniza. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres, os entregava na prisão. Atos dos Apóstolos 8:3. Casa por casa. Homens e mulheres. Famílias foram separadas. Crianças perderam pais. Comunidades inteiras foram destruídas. Anos depois, o próprio Paulo, que era Saulo, olhou para esse período com horror e arrependimento profundo. Ele escreveu: porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porquanto perseguei a igreja de Deus. 1 Coríntios 15:9. Mas isso não era suficiente para Saulo. A perseguição em Jerusalém havia espalhado os cristãos para outras cidades, e eles continuavam pregando. As chamas do evangelho não se apagavam. Quanto mais os perseguiam, mais a fé se espalhava. Saulo então tomou uma decisão radical: ir até Damasco. Era uma viagem de aproximadamente 240 quilômetros pelo deserto, cerca de 6 dias a cavalo. Saulo partiu determinado, com cartas de autorização nas mãos e ódio no coração. Mas no caminho para Damasco, Deus o esperava. Era por volta do meio-dia, a hora mais quente do dia no Oriente Médio, quando o sol castiga sem piedade e o horizonte trêmula de calor. Saulo e seu grupo estavam a poucos quilômetros de Damasco. A missão estava quase cumprida, e então aconteceu. De repente, uma luz, mais intensa que o sol do meio-dia, irrompeu do céu ao redor de Saulo. Não era um raio, não era um fenômeno natural. Era uma luz que vinha de outro plano da existência. Uma luz que não queimava, mas que derrubava. Saulo caiu por terra, e do meio da luz veio uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos 9:4. 2 detalhes nessa frase são devastadores quando você pensa bem. Primeiro, a voz chama o nome dele 2 vezes: Saulo, Saulo. No mundo bíblico, quando Deus chama alguém pelo nome 2 vezes, é sempre um momento de urgência extrema e de chamado profundo. Deus chamou Abraão 2 vezes antes de parar o sacrifício de Isaque. Chamou Moisés 2 vezes da sarça ardente. Chamou Samuel 2 vezes no templo. E agora chama Saulo 2 vezes na estrada. Segundo, por que me persegues? Não disse, por que persegues os meus seguidores? Disse, me persegues a Jesus, que havia morrido e ressuscitado, que estava à direita do Pai nos céus, mas que se identificava completamente com cada cristão que Saulo havia prendido, arrastado, condenado. Cada homem arrastado de sua família. Era Jesus sendo arrastado. Cada mulher lançada na prisão. Era Jesus sendo encarcerado. Cada crente morto era Jesus sendo golpeado. Essa é a teologia mais profunda do Evangelho. Jesus não está longe dos que sofrem, ele está neles. Saulo, tremendo e atônito ainda no chão, fez a única pergunta que restava fazer: quem és tu, Senhor? E a resposta que veio daquele céu aberto mudou a história do mundo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Atos dos Apóstolos 9:5. Imagine o que aconteceu dentro de Saulo naquele momento. Tudo que ele acreditava, o seu sistema de crenças, a sua identidade religiosa, a sua missão de vida, desabou em frações de segundo. Porque se Jesus estava vivo e falando com ele, então a ressurreição era real. Se a ressurreição era real, então Jesus era o Messias. Se Jesus era o Messias, então os cristãos tinham razão. E se os cristãos tinham razão, então ele havia estado do lado errado a vida toda. Havia prendido inocentes, havia aprovado mortes de justos, havia perseguido o próprio Deus. Tudo isso em um único segundo. Jesus então disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos dos Apóstolos 9:6. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos e não enxergava nada. A luz gloriosa que havia encontrado havia tirado temporariamente a sua visão física. Aquele que havia perseguido a luz do mundo agora estava nas trevas, para que pudesse ver de verdade pela primeira vez. Seus companheiros ficaram mudos de espanto. Ouviram a voz, mas não entenderam o que dizia. Viram Saulo cair, mas não viram a luz. O encontro era pessoal, era intransferível, era entre Saulo e Jesus. E então conduziram Saulo pela mão até Damasco. O homem que havia saído de Jerusalém com cartas de prisão nas mãos, chegou a Damasco sendo conduzido pela mão como uma criança cega, sem comer, sem beber. 3 dias assim, 3 dias de escuridão, de silêncio, de revisão total da própria vida. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. A Bíblia não nos diz que ele era líder, pregador famoso ou grande teólogo. Era simplesmente um discípulo, um seguidor de Jesus, um homem comum. E Deus apareceu a ele numa visão e disse: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E então veio a instrução: levanta-te e vai à rua chamada Direita e procura em casa de Judas um chamado Saulo de Tarso, porque está em oração. Atos dos Apóstolos 9:11. Ananias ficou em choque. Ele conhecia o nome de Saulo de Tarso. Todo cristão em Damasco conhecia esse nome e tremia ao ouvi-lo. Esse nome significava perigo, prisão, morte. E Deus estava pedindo que ele fosse até onde Saulo estava. A resposta de Ananias é honesta, corajosa e completamente humana. Senhor, tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Atos dos Apóstolos 9:13. Ele estava dizendo: Deus, você sabe quem é esse cara, né? É uma oração belíssima porque é honesta. Ananias não fingiu que estava tudo bem. Ele expressou o medo real que sentia. E a resposta de Deus foi direta e poderosa. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Atos dos Apóstolos 9:15. Ananias obedeceu. Entrou na casa. Encontrou Saulo, cego, fraco, ainda tremendo das consequências do encontro. E fez algo extraordinário. Colocou as mãos sobre o homem que havia aterrorizado a igreja e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que respondas à vista e sejas cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 9:17. Saulo, irmão, irmão. Que palavra poderosa! Ananias chamou de irmão o homem que havia mandado seus irmãos para a prisão. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas. Ele recuperou a visão. Levantou-se, foi batizado, comeu, fortaleceu-se. O perseguidor havia morrido. O apóstolo havia nascido. O que aconteceu depois foi tão surpreendente que a própria Bíblia registra com espanto. Saulo, aquele mesmo Saulo que havia chegado com cartas de prisão, começou a pregar nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Filho de Deus, e as pessoas que o ouviam ficavam atônitas. Elas diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome?
Atos dos Apóstolos 9:21. A transformação de Saulo foi tão radical que se tornou em si mesma uma das maiores provas da ressurreição de Cristo. Porque nenhuma outra explicação racional dá conta do que aconteceu. Um homem que havia dedicado a vida inteira a destruir o Evangelho, de repente, às suas próprias custas, com perseguição e risco de morte, passou o resto da vida pregando esse mesmo Evangelho. Mas que ninguém pense que a conversão de Paulo foi o fim das dificuldades. Foi o começo de uma vida de sofrimento por amor a Cristo. Ele mesmo listou o que suportou. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 dia e 1 noite fiquei no abismo do mar. 1 Coríntios 11:24-25. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, Paulo escreveu algumas das palavras mais radiantes de esperança que a humanidade já conheceu. Escreveu da prisão. Regozijai-vos sempre no Senhor. Escreveu diante da morte. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como isso é possível? Só tem uma resposta. Ele havia encontrado Jesus na estrada de Damasco. E esse encontro foi real o suficiente para mudar tudo, para sempre. Paulo foi executado em Roma por volta do ano 67 d.C., sob o imperador Nero. Ele não renegou, não voltou atrás. Até o último dia, pregou o Cristo que havia encontrado naquela estrada de terra, naquela luz do meio-dia, naquele momento em que tudo mudou. Agora eu preciso falar com você diretamente, porque essa história não ficou no século I. Ela está acontecendo agora, talvez na sua vida. Se você está hoje do lado de fora da fé, se você acha que Deus não pode te querer, que o que você fez é grande demais para ser perdoado, que você foi longe demais para voltar, olha para Saulo de Tarso. Olha o que ele fez. Ele não apenas pecou, ele perseguiu, prendeu, aprovou assassinatos de inocentes, e Jesus foi até ele, na poeira da estrada, na sua escuridão, com o seu nome nos lábios. Deus sabe o seu nome, e ele ainda está na estrada. Se você sente que não é suficiente, que não tem talento, que tem um passado sujo demais, que ninguém te escolheria para nada importante, lembra de Ananias, um discípulo comum, com medo real, que obedeceu mesmo tremendo, e se tornou o instrumento da restauração do maior apóstolo da história. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E se você carrega o peso do passado, se tem memórias que te perseguem, erros que parecem maiores do que qualquer perdão, escuta o que Paulo aprendeu. Ele escreveu isso da prisão, com a morte chegando perto. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13-14. O passado não define o futuro. Em Deus, o maior perseguidor pode se tornar o maior mensageiro. O maior obstáculo pode se tornar o maior testemunho. A sua ferida pode se tornar a sua missão. Saulo de Tarso foi derrubado de suas certezas e encontrou Cristo na poeira da rendição. Não sei em que estrada você está hoje, não sei o que você carrega, não sei o peso do seu passado nem a dor do seu presente, mas sei de uma coisa: Jesus ainda aparece nas estradas, ainda chama pelo nome, ainda tem planos que nenhuma falha humana consegue cancelar. A história de Saulo de Tarso não é uma história do passado, é um convite para o presente, um convite para você. Porque o dom e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:29. Se esse vídeo tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui, toda semana, nós mergulhamos na palavra de Deus para encontrar a luz que transforma vidas. Que Deus te abençoe e que a luz de Cristo sempre guie o seu caminho. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
João 8:12.